Bienvenidos a nuestra clase. Hoy día vamos a aprender a pronunciar las palabras. Para mí, esta es la clase más importante que podemos tener acá en la escuela, porque si uno aprende a pronunciar, puedes decir todo en español, puedes leer, puedes practicar en casa y puedes progresar con este idioma. Entonces, agarren tus cadernos e vamos a estudar. Na aula de hoje, nós vamos ter duas práticas. A primeira, eu vou te mostrar letra por letra, pronúncia por pronúncia, e vocês vão ver que existem pronúncias que são iguaizinhas ao português. Por isso que eu vou dar mais foco para as letras que são diferentes do português. Nossa segunda prática, a gente vai ler mini textos, alguns parágrafos, para que você possa colocar em prática essa pronúncia que você aprendeu. E eu já vou adiantando um convite para você que depois que você aprender a pronunciar corretamente o espanhol, é importantíssimo que você leia textos em voz alta em espanhol todos os dias. Porque se você lê em voz alta, a musculatura da sua boca, ela vai treinar aqueles músculos que se utilizam para poder falar espanhol. Você percebe que mi voz cambia quando eu hablo espanhol, porque eu utilizo músculos diferentes em minha boca. Então, cada idioma se utiliza músculos diferentes. Então, por isso que para mim o mais importante é aprender a pronúncia em espanhol. Vamos começar? Temos a letra A, que é igualzinho ao português. Amor, beso, coração, ceviche. E aí a gente tem uma variação da letra C, que é o CH, que em português a gente fala chico, né? Tem esse som de sh. Mas no espanhol a gente fala ch. Então a gente diz chica, ceviche. Então toda vez que você vê o C e o H, lembra de ch. Igual de tchau. Sabe quando a gente fala tchau? É igualzinho esse som de ch. Chica, ceviche, chico, ok? Chévere, que significa legal em espanhol. Letra D. A letra D em espanhol, ela é bem forte. Provavelmente vocês já devem ter escutado. Então, nós falamos dinheiro, duele e dia. É bem forte, principalmente quando junta com o I e com a letra D. Como soy de São Paulo, de São Paulo. E em português, algumas regiões do Brasil falam dia, eu sou de São Paulo. Então não existe isso no espanhol. No espanhol ele é mais forte. Dia, duele, dinheiro. A letra E, na letra E, ela é igual ao português, porém nós temos duas palavras em espanhol que a pronúncia vai ser diferente, que é el e el. E até parece que esse el vai ser esse el que temos o acento que a gente chama de tilde em espanhol. Mas não precisa se atentar a isso agora. Mas esse el que tem o acento no e, na verdade ele é mais fechado e a gente fala el. E o E, que não tem acento, a gente fala el, é mais aberto. E é o contrário do português, porque no português a gente fala é quando tem o acento. Mas nesse caso, a pronúncia e quando você escreve pode mudar totalmente a palavra, porque el, que é esse aqui que tem o acento, significa ele, el, ó, mais fechado, el. E esse el, que não tem o acento, significa o, como por exemplo, o hospital, el hospital. Ele me ama, ele me ama. Então muda muito a pronúncia e o acento, e é ao contrário do português. Porque no português, quando tem o quer dizer que é mais aberto, quando tem esse acento é mais aberto, mas no espanhol, nesse caso, não. Nós dizemos ele me ama, ele me ama. El hospital, o hospital. Deu para entender? Mais ou menos? Eu espero que sim. Ele me ama, el hospital. F, igualzinho em português, flor. G, quando, igual ao português, né? A gente tem ga, go, gu, que é igual, a mesma coisa, mas em português a gente fala G e G. E não existe essa pronúncia no espanhol de G e G. No espanhol vai ser re ou ri.
Então, toda vez que você vê a letra G com a letra E, a letra G com a letra I, vai ter esse som como se fosse um R, né, no nosso português. Então, é gelatina, Giovanna. Então, gato, gelatina, Giovanna, gordita, gusto. Se eu estiver indo muito rápido, você pode rever essa aula várias vezes, tá bom? Até fixar na sua mente a pronúncia correta do espanhol. A letra H, igual ao português, não tem som, então é mudo. Por isso que aqui a gente tem a palavra filho, que é hijo. Tá vendo que eu não pronunciei? É como se fosse só a letra I aqui, ó. Hijo. Daqui a pouco a gente vai ver a letra J. A letra I, igual ao português, iglesia. Iglesia é igreja. Iglesia. Aí a letra J, que a gente viu em hijo. A letra J, assim como a letra G, que a gente fala re e ri, a letra J também tem esse som de R, né? Que a gente tem esse R no português, ó. Rafael, rabelo, enfim, tem esse som rato, né? Esse som de ha, é o som do J. Tanto que quando você vai dar risada por mensagem, você fala he, com J em espanhol. Então, a gente usa o H, né? Mas aí a gente fala hijo, jabón, garaje, jirafa, dijo e jubilar. Então tem esse som de ha, he, hi, ho, hu na letra J. E vocês devem estar achando estranho que girafa está escrito com a letra J, mas acontece que em espanhol, girafa se escreve com a letra J. Vocês acreditam nisso? E eu lembro que quando a gente estava na escola e a gente escrevia girafa com J, a professora ficava brava porque estava errado, mas na verdade mal sabia ela que a gente estava escrevendo em espanhol. Vamos lá, a letra L em espanhol é uma letra bem difícil para brasileiro pronunciar. A letra L e a letra R, vocês vão ver que são duas letrinhas que brasileiros têm muita dificuldade de pronunciar. Eu tive muita dificuldade, eu acho que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para pronunciar, mas o que acontece com a letra L? Quando ela tá no início, por exemplo, lunes, é igual ao português, né? Letícia, lunes. Então, o L é igual. Mas quando a letra L ela tá no final de uma palavra ou ela tá no meio de uma palavra, a gente muda a pronúncia. Então, a gente fala genial. A gente coloca a língua lá no céu da boca. Genial, genial, legal, legalmente. E aí a gente tem as duas palavrinhas que a gente falou, que é el e el. Também o L lá no céu da boca. Se você quiser pausar o vídeo agora e ficar treinando, genial, legal, legalmente, el. É importante para você praticar. Tá vendo como a gente usa músculos diferentes da boca para poder falar espanhol? E aí a gente tem o doble L em espanhol, que é yo me chamo, yo me llamo. E o doble L, ele é muito polêmico, porque o doble L, ele tem várias pronúncias em espanhol. E isso vai depender de cada região, de cada país que você vai visitar. Por exemplo, os argentinos e uma parte do Uruguai, uma parte da Argentina e uma parte do Uruguai, não é todo o país. Eles falam a doble L como se fosse o nosso CH, como show. Então a gente fala chamo e cheno em algumas partes da Argentina e do Uruguai, tá bom? Cheno e chamo. Como Buenos Aires, por exemplo, eles falam yo me chamo, estou lleno, ok? Com esse sh. Mas a maioria dos outros países pronuncia o L, o doble L, como se fosse o nosso LH em português. Então a gente fala liamo e lieno. O meu sotaque é outro tipo de sotaque que alguns outros países também pronunciam, que é J, que é como se fosse um D e um J. E aí a gente fala yo me llamo, llamo, lleno.
E aí existem essas três pronunciações: lleno, lleno e lleno. Chamo, llamo e llamo. E aí você escolhe qual que você quer aprender. Eu acabei aprendendo Yo me llamo, estoy llena, porque eu morei no sul do Peru e eu aprendi assim, com as pessoas falando dessa maneira. Então tudo vai depender de onde vocês aprendem o espanhol de vocês. E tá tudo bem, tá tudo. As três pronunciações estão corretas. Você pode usar yo me chamo lá na Espanha se você quiser, yo me llamo e yo me llamo também. Então. Você pode escolher qual pronúncia, qual sotaque você quer ter quando você vai falar isso. E nós temos a letra M, que é igual ao português, mulher, nariz. E temos a letra N, que é como se fosse o nosso NH do português. E a gente vê em ninho, ninha, ninhês. É o nosso NH do português. Oreja. Pato. E aí, a única diferença que a gente vai ver da letra P é que quando a letra P está junto com a letra S, a gente não vai pronunciar a letra P. Então, a gente diz psicóloga, psicologia, diferente do português, que é psicóloga, psicologia, né? Então, no espanhol não tem esse P. Se escreve com o P, mas a gente não pronuncia. Então, a gente fala psicóloga, psicologia. E aí nós temos a letra Q, que a única diferença dela é que a gente chama ela de uma maneira diferente. Então, se você vai perguntar, com que letra se escreve seu nome? E se seu nome tiver a letra Q, você fala Q. A letra Q em espanhol é Q. E mais a pronúncia é a mesma. Então, a gente fala quiero, ok? Vamos mudar aqui. La letra R, esta es el más difícil de todos, porque a letra R em espanhol é bem forte. Se tá aqui no meio da palavra fuerte, a gente tem esse R no R. Então é raton, raton e não raton, né? Igual do português, é raton, raton. E no começo tá tudo bem você falar o R bem forte, tudo bem. Porque tem algumas palavras que o R é um pouquinho mais suave e outras são mais fortes. Mas, para você não confundir, fala tudo forte. Raton, perro, olor. Então, toda vez que você vê essa palavra com R, pega assim a sua energia latina para você colocar na letra R. E aí a gente tem o doble R, que é aí sim, que é muito mais forte do que você falar perro, fuerte. Aí, quando tem doble R, es más fuerte todavía, como perro, 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 cachorro, cachorro. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Perro é cachorro e cachorro em espanhol significa filhote, tá bom? Então, cachorro de perro é filhote de cachorro, ou cachorrito é um filhotinho. Vamos lá. A letra S é igual ao português, menos quando está no meio das palavras. Por exemplo, suele. Ok, suele se pronuncia normal, mas quando a gente vai falar casa, casa em português é como se fosse um Z, ó. Casa. Mas em espanhol a gente fala casa. É uma coisa mais suave, é como se fosse, sabe essa cedilha? Casa. Estou em casa. Tá vendo como é muito suave? Em português a gente fala casa. Em espanhol, casa. Estou em casa. Esta pessoa é casada. Ó, é muito. O S é bem suave. Temos a letra T, que em boas partes é igual ao português, como torta. Mas quando a letra T está no final das palavras, a gente pronuncia diferente do português. Eu sei que tem algumas regiões do Brasil que fala o T igual no espanhol, mas tem muitas outras regiões que a gente fala inteligente. Então, esse ti não existe no espanhol, por isso que a gente fala inteligente. T é bem forte também. O D e o T são fortes, ó. Dia. Tía, tío, inteligente, gente. É bem forte a letra T.
A letra U igual ao português, uvas. E aí tenemos la letra V o la V chica, que decimos que a letra V, muitas pessoas pronunciam como se fosse a letra B de bola. Então, existem hispânicos que falam uvas e vale. Mas, se você falar uvas e vale, tá tudo bem, eles vão entender da mesma maneira. Só é importante você saber que algumas pessoas pronunciam ubas e bale, para você saber que, na verdade, ela está falando a letra V também em algumas palavras. Por exemplo, vaca, pode ser que algumas pessoas pronunciem vaca. Então, é importante só saber que existem essa pronúncia. E a letra W não tem nenhuma palavra com a letra W em espanhol. E se tiver, por exemplo, nome, Wellington, vai se pronunciar igual. A única coisa é que a letra W em espanhol, em cada região, em cada país, se pronuncia diferente. Isso eu acredito que é porque é uma letra em inglês. Mas existem países que falam BW, W ou W para chamar de W. E temos a letra X. A letra X em espanhol é muito forte. Você precisa lembrar disso, porque existem muitas palavras que têm a letra X no meio. Então, por exemplo, ex, meu ex, a gente fala mi ex. Mi ex. Olha como é forte. Exigente, exigente, exatamente. Tá vendo como é bem forte a letra X em espanhol? O bom do espanhol é que só existe uma pronúncia da letra X, como exigente, exatamente. Porque no português, como que a gente vai explicar que algumas palavras é xícara, xerox, exame, né? Ex. Como que a gente explica a diferença de pronúncia de cada uma delas? Mas em espanhol não. Em espanhol é só ex. Exigente. Exatamente. E vamos para a letra Y, que é a letra Y, assim como o doble L, tem pronúncias diferentes em cada país. Sabe na Argentina que eles falam chamo para o doble L? Na Argentina, se você vê pessoas que falam chamo, você pode ter certeza que ela vai falar show pro Y também. Então elas falam yo me chamo. E uma curiosidade sobre a letra Y é que você pode chamar ela de Y ou então de Y, que é como se fosse Y. E o I normal, como de igreja, eles chamam de I latina. I latina é o I normal e o Y é Y, ou a letra J. E aí a gente tem as três pronúncias, que é yo, yo ou yo, como se fosse a letra I. Então, pode ser yo me llamo, yo me llamo e yo me chamo. Você pode escolher qual dessas três pronúncias. Então, yo ayer, yo ayer, yo e ayer. E por último, nós temos a letra Z, que a letra Z ela é a contrária do português. Por exemplo, o meu sobrenome é Zulato, então a gente fala Zu, né? Zu. Agora, em espanhol, a gente vai falar como se fosse uma letra S. Então aqui, zorro, né, que a gente fala em português, na verdade, zorro significa raposa e se pronuncia sorro. Sorro. Porque o Z, ele tem esse som de S. Por exemplo, coração. Na Espanha, o Z, ele se pronuncia como assim. É bem difícil. Por exemplo, coração. Coração, toro. É um Z diferente. Depois pesquisem pessoas falando em espanhol da Espanha. Então, toro, coração, ou zorro e coração, que é assim que eu pronuncio, como se fosse um S. E aí, agora que você viu a pronúncia de cada letra, sabe como falar, como pronunciar cada letra, a gente vai para a prática. Temos então esse primeiro texto, eu vou ler para vocês, e aí eu quero que depois vocês leiam com a pronúncia aí certa na casa de vocês. E aí vocês podem pausar e ficar repetindo, repetindo, repetindo. Voy a aprender español con entusiasmo.
porque sé que mi vida profesional será internacional y llena de oportunidades. Cada palabra que aprendo me acerca más a mis sueños. Então, vamos revisar aqui, ó. Temos a letra N, espanhol, com a letra L no final, ó. O L lá na ponta da língua, espanhol, espanhol. Temos aqui a letra S no meio de uma palavra, então entusiasmo e não entusiasmo, ó, como que é em português, entusiasmo, em espanhol, entusiasmo. Déjame ver más. Aquí temos outra vez o L no final. Profissional, internacional. E lembra que o R, até se ele estiver no meio da palavra, fala internacional. Tenemos la doble L acá, que é llena, llena, llena de oportunidades. Aqui o D bem forte, não oportunidades, mas oportunidades. Des, de llena de oportunidades. Ahn, cada palabra que aprendo me acerca más a mis sueños. E outra vez acá, la letra N. Então vamos lá. Um segundo para vocês lerem. Perfeito. Se você quiser, você pode pausar para poder praticar de novo. Vamos para a segunda frase. Jugando y generando nuevas ideas, sigo creciendo hacia mis metas con energía y pasión. Aqui a gente vê muitas palavras com a letra G e com a letra J. Então, aqui, ó, jugando, generando energia. Então tem essa pronúncia da letra G. Vou dar mais alguns segundinhos para vocês lerem. E por último, temos a frase: Hoy hallo la fuerza para brillar y alcanzar el éxito con humildad y esperanza. Temos aqui la doble L, que hallo é acho, encontro, tá bom? Então, hallo, acho, hallo. La fuerza, lembra que o Z é como se fosse um S, fuerza, para brilhar, 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 lo que quiera. Ó, temos aqui o L também no meio das palavras, alcançar, letra Z é bem suave. Alcançar el éxito. E aqui algo interessante é que quando você vê ó, o el, lembra que é o el sem o acento? Olha aqui, ó. Éxito é mais fechado. El éxito. E o éxito tem o acento. Então, quando você vê assim o L no final sozinho, você pode juntar ele com a próxima vogal. Então, el éxito, el éxito. Tá vendo que a gente junta? Alcançar el éxito, lembra que o X é bem forte. Éxito, humildade. Eu não falei para vocês do demudo, né? Quando vocês vê uma palavra como verdade, em espanhol é verdade, e é escrito com o demudo. Quando você vê palavras assim com esse D, é como se tivesse um acento na letra A e não tivesse a letra D. Então a gente fala humildade, humildade. Então, é como se o D não existisse, mas que existisse um acento ali na letra A. Verdade, humildade. E aqui temos a letra L no meio também. E esperança, ou esperança, que é o som da letra Z em espanhol. Mais um segundinho para vocês lerem. Muito bueno! Uau! Parabéns para você que ficou até o final dessa aula. Foi uma aula bem longa, mas para mim é a aula mais importante que você precisa ter, que é saber pronunciar as palavras corretamente em espanhol. Já sabe qual que é a sua tarefa?
Todos os dias agora você vai pegar um texto na internet em espanhol e você vai ler, porque você já aprendeu a ler, você já aprendeu a pronunciar as palavras corretamente. Eu tenho certeza que isso vai te desbloquear muito o espanhol. Só façam, depois deixa aqui nos comentários me falando o quanto que melhorou o seu aprendizado do espanhol. E a gente se vê nas nossas próximas aulas. Vou deixar aqui para vocês uma playlist que é do curso de gramática para vocês aprenderem mais gramáticas importantes do espanhol. Besitos e hasta luego!